Olá, meu nome é Malk. Eu sou professora da Escola Bíblica Dominical na classe de juniores. Dessa forma, eu colaboro com o Ministério de Educação Cristã da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Fora da igreja, eu também sou professora. Sou professora de História e de LIVE. LIVE é uma disciplina nova, é uma disciplina socioemocional muito boa. Por isso, eu fui convidada para falar sobre o tema Como é ser uma professora cristã numa escola secular. Tenho percebido que os jovens ao meu redor estão muito carentes de pessoas que possam ouvi-los com mais compaixão e menos cobrança. Percebo que os jovens ao meu redor estão muito carentes de pessoas que se proponham a ouvi-los, mas ouvi-los com compaixão e com menos cobrança. Sinto também que esses mesmos jovens estão acreditando que são autossuficientes nos seus grupos sociais, algo característico da idade, é claro. Mas as decepções e as quedas emocionais que estão vindo estão sendo cada vez mais fortes. Pensando nisso, eu me remeto a quando Jesus estava conversando com uma mulher samaritana. Ele dizia para ela que tinha uma água para dar a ela, que se ela bebesse daquela água, ela nunca mais iria sentir sede. Essa passagem está no Evangelho de João, capítulo 4. Uma das coisas que mais me chama a atenção nessa conversa é o entusiasmo que essa mulher apresenta quando ela diz para Jesus que ela queria beber dessa água para nunca mais sentir sede. Eu agora vou contextualizar essa passagem. Está lá em João 4, versículos de 5 a 10, neste momento. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali, na fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase por perto da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então disse-lhe a mulher samaritana, como sendo eu judeu, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque, naquela época, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida eterna. Agora eu vou passar para os versículos 14 e 15. Mas aquele que beber, Jesus continua falando para ela, mas aquele que beber nunca mais sentirá sede, porque a água que eu lhe der será nele como uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. No meio desse texto tão conhecido e tão rico de detalhes, eu destaco exatamente esse entusiasmo da busca pelo que é bom que essa mulher samaritana demonstrou. É essa procura que eu não estou mais vendo nos nossos jovens. Os jovens estão como que aguardando as situações se resolverem para eles. É esse entusiasmo de querer buscá-lo que Jesus deseja ver
nos jovens e nas crianças. Eu acredito que as crianças e os jovens, ao aceitarem andar com Deus, ao aceitarem terem Deus dentro de si, Deus vai estar dentro, ao lado, todo instante com eles. E melhor, vai carregar sobre o ombro dele essas dificuldades da vida, essas decepções que os jovens tanto estão enfrentando hoje em dia. Por isso, que levar aos jovens a palavra de Deus não é uma tarefa fácil, pois esse público, eles procuram muito mais o visual, o comportamento, o exemplo visual do que só falas e falas, a retórica. É muito importante para lidar com esse público nós nos portarmos como eles e mostrarmos com o nosso viver o quanto nos importamos com ele. Mas há um elemento comum a todos, que é a busca pela compreensão, a busca pela aceitação e pelo amor. Cada vez mais eu vejo que somente Jesus pode preencher essa busca que há no coração humano. Ou mesmo só Jesus pode matar essa sede que temos ao buscar algo que não sabemos o que é. Jesus é esse algo. Jesus é o nosso preenchimento completo. Sendo assim, eu sigo fazendo tudo com esmero e dedicação que o Senhor nos pediu para fazer. Para isso, eu me guio sempre no que Paulo disse aos Colossenses, lá no capítulo 3, versículo 23, ele fala assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. É isso que eu penso, é assim que eu caminho. E sabe o que é que acontece? Quando os alunos veem uma pessoa um pouco mais atenta e tendo dedicação a eles se abrem. Eles aceitam a palavra de orientação, de amor. Inclusive, eles nos abraçam e chegam até a chorar. Precisamos dar mais tempo à oração pelos jovens. Sim, precisamos dar mais tempo e oração pelas crianças e pelos jovens do nosso país, pois nada constrói sem oração e sem fé. Uma vez que nós passemos a estar e caminhando com os jovens, a luta deles passa a ser mais leve. Nós passamos a ser a ponte que eles precisam entre eles e Deus. E dessa forma, eles conseguem superar e caminhar. Não precisamos ser a solução. Nós e nós mesmos não somos a solução para a vida dos jovens. Precisamos deixar claro que o que nos move é o que eles podem ter dentro deles. É maravilhoso ver como eles são fortes, criativos e vigorosos. A força desses pequenos seres humanos é inversamente proporcional ao tamanho, à sua estatura. Eles são pequenos, alguns, né? Hoje em dia eles são tão grandes, mas eles se acham pequenos e em desenvolvimento, mas eles não sabem o quanto eles são fortes. E ao saberem disso, eles são fantásticos. A mola mestre da sociedade é o impulso jovem que existe nela. Uma vez, por meio de uma aluna de 8 anos de idade, eu consegui conversar e me aproximar da mãe, do pai. Consegui convidá-los para participar da igreja, virem com mais frequência. Sabe o que aconteceu? A mãe aceitou a Cristo, o pai aceitou a Cristo, a mãe se batizou, o pai se batizou. E até o bebezinho que estava na barriga da mamãe, quando nasceu, foi apresentado na igreja diante de todos. Sim, uma criança de 8 anos conseguiu transformar uma família inteira. E assim eu sigo caminhando, olhando para o meu alvo,
Pois é, tá lá em Filipenses 3, quando Paulo fala assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu tenho certeza que não alcancei e espero lutar e caminhar até o último dia para estar fazendo esse propósito de Deus. Esqueço-me das coisas que ficaram para trás, continuou Paulo, e avanço para as que estão adiante. Os jovens estão adiante de mim. Os jovens, as crianças estão adiante de nós, suplicando atenção, ouvido e oração.